Boa tarde, meus amigos espectadores. Alegria grande de estar aqui novamente com vocês para juntos, nessa tarde de sábado, fazermos o nosso programa de hoje. Eu sou o William Ribeiro e aqui juntamente com o nosso amigo Luiz Carlos, vamos estar com vocês refletindo a respeito do nosso tema de hoje. Estamos juntos todos os sábados, de 17 às 18 horas. Falamos direto aqui dos estúdios Cinevídeo, em Botafogo, Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo pela redebrasilespírita.com.br. Lembramos e ressaltamos sempre, não é mesmo, meu amigo, a importância da participação de vocês. Ela dá muito sentido, não é isso, às nossas reflexões. Verdade. Essa interação ela é importante. E vocês podem estar mandando mensagens, perguntas ou mesmo comentários através do nosso e-mail faleconosco@universocrístico.com. Vou repetir, mas vai ficar aqui passando na sua tela. faleconosco@universocrístico.com. Ou também através do nosso WhatsApp 21 Rio de Janeiro 96632 8040. Vocês podem também deixar essas perguntas, dúvidas, na Rede Brasil Espírita, no site da Rede Brasil Espírita. O importante que a gente sempre ressalta e comentamos sempre aqui, não é mesmo, meu amigo, nos bastidores, que vocês deixem o e-mail para que possamos retornar as respostas. Algumas nós vamos fazer, responder aqui no programa, ao vivo. Mas como o tempo é curto, algumas a gente teria que fazer, dar esse retorno através do e-mail. Por isso é importante deixar o e-mail. Na semana passada, lembro que a nossa proposta é uma proposta de gênero universalista. A gente está sempre aqui refletindo, falando sobre ciência, filosofia, religião, em especial com foco na doutrina espírita. Esta é a nossa essência, somos espíritos, e nos aproximarmos destas verdades, desses conceitos, desses ensinamentos espirituais, de certa maneira, estamos facilitando, a nossa adaptação aqui nesse mundo material para seguirmos ou nos fortalecermos mais dentro de uma vivência espiritual. Na semana passada, o tema do programa foi religiões, seitas, credos e filosofias. Foi muito questões boas aí que foram elucidadas. E hoje vamos ter um programa exclusivo aí, vamos estar falando de Buda, falando do budismo, das suas vertentes, desses ensinamentos nos trazido aí Siddhartha Gautama, que esteve entre nós há mais de 2.500 anos atrás, 500, 600 anos antes de Cristo, e nos deixou aí belíssimos ensinamentos, meus amigos, que perduram até hoje a sua essência, nos mostra, nos ensina, nos elucida, assim como todos os outros avatares, todos os outros mensageiros do nosso Criador nos deixou. Como falamos e viemos sempre observando no nosso programa, que estamos sempre pautados, os nossos assuntos dentro das verdades de uma consciência crística, ou seja, aquelas mensagens que de tempos em tempos nos chegam através desses mensageiros direto do nosso Criador. E Siddhartha Gautama, Buda, foi um deles. E hoje a gente vai estar dissertando aí, refletindo a respeito da vida e obra desse nosso mestre. Não é isso, meu amigo Luiz? Seja bem-vindo, excelente tarde, bom estar aqui com você. Obrigado, mais uma vez. Mais uma vez aqui juntos. Isso aí. 20º programa, isso né? Isso é 20º programa, William. Não deixar de agradecer aos nossos espectadores que a cada dia crescem mais, é uma satisfação grande.
estarmos interagindo e levando uma mensagem que fala ao coração, né? Que é o nosso objetivo. Aprendendo juntos, não é isso? Sempre, sempre. É. Estamos aqui como para troca de conhecimento com vocês. Aprendendo como vocês estão aprendendo, nós também desse lado estamos aprendendo. E o curioso, William, é que ao longo da nossa jornada, de todos os assuntos que a gente está tratando aqui nesse programa, nós falamos de Cristo, falamos de Krishna, falamos de Lao Tse, falamos de Kardec, e é muito interessante como há uma redundância do mesmo assunto, porque a gente acaba caindo no mesmo ponto, né? O desapego, né? O sair da matéria, olhando a vida como por um lado diferenciado, que não é só aquele mundo sensorial que nós vivemos aqui no dia a dia. Entendendo que há algo mais, né? Existe algo mais. Então, a cada semana, quando nós conversamos, batemos esse bate-papo aqui sobre um dos Cristos, um dos emissários, eles têm uma história muito característica, cada um tem uma história individual da sua experiência, mas todas elas se remetem ao mesmo ponto. Isso é muito interessante. E a história de Buda não é diferente, mas ela é belíssima pela mensagem que ela passa, assim como o Cristo, né? Jesus Cristo passou uma mensagem maravilhosa. Muito enriquecida, né? Muito enriquecida. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa história de Buda, porque na verdade ele nasceu em situações maravilhosas de riqueza, porque ele era um príncipe. E nessa época, a sua própria mãe e o seu pai sabia que um ser divino estava nascendo. Naquele momento, já os grandes sábios sabiam que ali nascia um ser que daria um testemunho diferente à vida. Um iluminado. Um iluminado. E assim foi. Mas os primeiros anos, por muitos anos, esse príncipe, que nós podemos chamá-lo de Siddhartha, né? Isso. Ele viveu uma vida normal, de homens, como qualquer um. Com muita riqueza, com muitas facilidades, com acesso a tudo do bom e do melhor, com acesso à segurança do pai, da família, e de todos aqueles serviçais que estavam envoltos a ele, cuidando para que tudo que ele precisava, a qualquer momento, fosse atendido com presteza, com agilidade. Entendimento para um príncipe, né? Um príncipe. Então, todas as pedrarias, todas as roupas mais finas e tudo aquilo que ele tinha dos prazeres, da comida, da bebida e da sensualidade, ele tinha acesso. Um mundo muito rico, um mundo rico, materialmente. Ou seja, ele tinha aquilo que muitos de nós hoje nessa vida pode falar, poxa, ele era um cara feliz, né? O cara, olha só. Eu falo da proximidade. A proximidade. Ele era uma pessoa muito feliz, né? E tinha tudo para ser muito feliz ao longo de toda a sua história e toda a sua vida. Porém, em algum momento da vida de Siddhartha, alguma coisa gerou uma curiosidade. Que tinha um vazio aí. Ele tinha um vazio, mas apareceu inicialmente como uma curiosidade. Ele queria saber o que tinha fora daqueles muros do palácio. E pediu para o pai para fazer um passeio. O pai, não querendo que o filho descobrisse todas as diferenças que existiam do outro lado, até preparou o caminho para que ficasse mais ou menos, né, bonito. Maquiou, né? Né? Pra não... E os pais não fazem isso hoje em dia, né? Tenta preparar, proteger de tudo que é lado para que os filhos não vejam o mundo. É a mesma coisa, né? Igualzinho, parece. Cercar, proteger, para não ver, né, o mundo muito feio. A realidade, né? Mas a realidade não pode ser omitida. E foi o que aconteceu com Siddhartha. Quando ele pôs-se fora dos muros do templo, né, que ele vivia, ele já, num primeiro momento, encontrou um senhor. E ele perguntou para o serviçal, né, a pessoa que estava com ele, o que é aquilo ali? Aquele é um senhor, é um velho, uma pessoa que já passou muito tempo de vida e, por conta disso, a pele ficou mais enrugada, ele envelheceu, começou a curvar. Essa é uma situação que aconteceu com ele, vai acontecer comigo e com todas as pessoas que vivem nessa terra. A velhice, né? A velhice.
E, no primeiro momento, foi uma surpresa, porque em momento nenhum ele tinha refletido sobre esse ponto, que a velhice também chegaria para ele. E o pai privava disso, né? O pai não tinha nenhuma preocupação. Não deixava, né, chegar próximo a ele pessoas com essas características. As pessoas eram belas, bem apertadas. Só o bom, né? Só o bonito, só o jovem. Perfeito, né? E assim seguiu a caminhada dele. Um pouquinho mais à frente, ele encontrou uma outra situação. Ele encontrou uma pessoa que estava encostada num canto da cidade, muito doente, muito enferma. E ele perguntou, o que é isso? E aí o serviçal dele falou, isso aqui nós chamamos de doença. É uma pessoa que está com o seu corpo físico fragilizado, com doenças, com problemas, e essas doenças podem alcançar a ele, a mim, e a você e a qualquer pessoa que vive aqui na Terra. E mais uma vez, Siddhartha se pôs a refletir o que essa vida tem de importante e se ele, enquanto ser, estava em algum momento possibilitado a ter uma doença, a ficar velho. Suscetível, né? Suscetível a essa situação. E ele começou a se sentir fragilizado nessa situação. Até que, andando um pouquinho mais na cidade, ele encontrou uma terceira situação, que aí foi o ponto mais importante. Porque ele encontrou um grupo, onde esse grupo estava caminhando para um funeral. E num dado momento ele perguntou, o que é isso? Isso é a morte, mestre. Essa é a morte, e a morte vai alcançar a todos. A mim, a você e a todos aqui viventes. E nesse momento ele entrou numa situação assim muito reflexiva e se questionando sobre a vida dele. Porque se tudo aquilo que ele viu sobre a velhice, sobre a doença e a própria morte existe e ia alcançar a ele, de que valia a vida que ele estava vivendo naquele momento? Qual o sentido? Qual o sentido de viver uma vida aproveitando coisas que na certeza total, ele perderia ao final da vida? Porque ele perderia as pedrarias, ele perderia o conforto, ele perderia as pessoas amadas que ele tem, ele perderia tudo. E se existe um grande sábio, um grande Deus, um Brahma, que ele teria que ter uma explicação melhor do que ele tem hoje para a grande importância da vida. E isso ainda é muito novo, né, Luiz? Porque, na verdade, ele ficou blindado durante, né, a infância, a adolescência, até o início da idade adulta, para toda essa realidade da vida, né? Ou seja, o pai não deixava ele ter esse contato, esse acesso aos idosos, né, às pessoas enfermas, ou seja, havia uma blindagem, ele escondia, né, do filho a realidade que vivemos, né? Verdade, é verdade. E já observa aí, nesse estágio inicial, a sabedoria, a sensibilidade desse ser que estava surgindo, né, a reflexão da vida. Despertando. O despertar. Você imagina quantos de nós, com 20 e poucos anos, estaríamos nos preocupando do que vai acontecer se a nossa vida é ilusória ou não? Né? Cercado de aparatos materiais, né? Estou querendo mais viver essa vida aqui do jeito que está e que ela se prospere até quando puder. Agora, quando vai terminar a vida, ninguém está preocupado nessa vida, pela grande maioria de nós. O exercício aqui é para que a gente tenha realmente essa preocupação. Mas seguindo um pouquinho mais à frente, William, ele voltou para o palácio e falou com o pai que precisava de ter essa experiência. Essas respostas. Aí, não é? Porque ele não estava feliz. Na verdade, tudo aquilo impressionou muito ele. Alguma coisa estava dizendo para ele, no seu coração, que aquele mundo que ele vivia não era um mundo significativo. Tava não era o mundo dele. Né? Estava maquiado. Estava maquiado. Né? Falando as nossas palavras, estava maquiado. E ele, foi a primeira grande lição de Buda, foi a coragem que ele teve. Ele largou
tudo o que ele tinha, ele largou todas as riquezas, as possibilidades de uma vida confortável e foi viver a experiência profana, vamos dizer, profana não, a experiência material. E anular esse desejo material, né? Isso. Tem que estar iluminado, né? Tem que estar fortalecido divinamente, né? Porque a família, né? Pai, mãe, recém-casado, né? Recém-casado. Filho, né? Filho... Ou seja, tudo que nos prende, né? Tudo que nos prende. Supostamente, né? Nos prende, né? O apego ali ao filho, à família, né? As posses, as regalias, né? As facilidades. Né? Se desprender disso tudo... É muito difícil, é muito difícil. Não sei se vai dar tempo para a gente continuar. Né? Não, a gente já está aí, a produção já está avisando que a gente já está no finalzinho do nosso... Agora, o assunto é muito extenso. Muito extenso, a gente tem muita coisa aí para falar, mas eu acho que vai dar para dar esse... A gente continua depois no próximo bloco, né? Isso. E como a gente sempre diz, todos os assuntos abordados aqui, essas nossas reflexões, que sirvam também de incentivo, não é isso? Para que os nossos amigos aí, os nossos espectadores, continuem essas pesquisas, né? Né? A reflexão e o amadurecimento de cada um, né? Quando a gente lê a vida de Buda, a gente, no mesmo momento, a gente pode refletir o que aquilo nos importa. Nós teríamos essa capacidade de fazer o que ele fez, como é que seria o nosso comportamento no lugar dele? Tirar proveito nesses ensinamentos, disso, né? Essa reflexão que é importante. E então, como chegamos agora ao final do primeiro bloco do nosso programa, vamos fazer um pequeno intervalo e já a gente retorna para o segundo bloco. Saia daí. Bom, meus amigos, retomamos aqui, voltamos para o segundo bloco do nosso programa de hoje. As nossas reflexões a respeito de Buda, budismo. Como o tema é muito amplo, vasto, a gente está fazendo uma síntese disso tudo aí, mas vamos focar aí nos ensinamentos, né, na profundidade dessa essência. Mas não poderíamos deixar de falar, né, dessa vontade grande de Siddhartha Gautama de se desprender de todo esse aparato material que ele tinha ao seu dispor por toda a sua vida. Era um príncipe, na época a Índia tinha o sistema feudal, né, família, príncipes e reis, e ele tinha ali ao entorno, em sua volta, todas as condições materiais, né, verdade, para se viver.
e chegou a um determinado ponto, como foi falado aqui no primeiro bloco pelo nosso amigo Luiz, que ele precisava de uma resposta. Não é isso, meu amigo? Isso aí. Aquilo estava vazio, estava oco, né? Precisava de algo mais, precisava transcender. E ele foi à busca dessas respostas. E a primeira ação que ele fez, depois de ter falado com o pai, ele procurou alguns ascetas, alguns mestres. E esses mestres ensinaram a ele que o primeiro passo seria se isolar de tudo. Entrar em meditação, se afastar do mundo material. Radicalmente. Radicalmente. Né? Esquece tudo que existe em sua vida, esquece parentes, esquece comida, bebida, e comece a meditar. E por algum tempo, 40 dias e 40 noites... até tem um período uma coincidência aí entre termos de Jesus, né, as 40 noites que foram... Né? E por bastante tempo ele ficou apenas meditando. A ponto de ficar moribundo, fraco, né, fragilizado por falta de alimentação. Quando ele já estava quase não se aguentando em pé, ele saiu daquela posição de meditação e foi tomar um banho. Quando quase se desfaleceu e foi ajudado por uma filha de pastor que lhe ofereceu arroz com leite. Força física nenhuma nesse momento, né? Já estava fragilizado, né? Exatamente. Nesse momento ele aceitou a comida e ele percebeu, no ato de aceitar aquela comida, que o caminho não era se afastar de tudo como ele estava seguindo, né? Ele foi iluminado, né, pelas suas reflexões mais interiores, que o caminho não é seguir se isolando de tudo, porque o fato da gente se isolar não nos deixa isento do desejo, não nos deixa isento do querer aquilo que nós estamos fugindo. Ia para o extremo, não é um caminho sábio. E ele percebeu isso. E daí surgiu a célebre frase que o caminho a ser seguido não é do isolar ou do mundo profano, né, direto e envolvido na matéria, e sim o caminho do meio. O caminho do meio não é em cima do muro, é o caminho da harmonia, de saber fazer um bom uso da matéria naquilo que ela pode nos oferecer, mas não sendo escravo dela, não é isso? Tirar proveito, usar como instrumento para elevar-se. E assim ele fez, seguiu essa caminhada, se afastou desses ascetas, inclusive foi muito criticado por eles, porque eles, num primeiro momento, entenderam que eles não seriam o Buda prometido, exatamente por essa atitude que Siddhartha fez. Quando, na verdade, mais à frente, eles vão perceber que foi muito sábia essa atitude. E, em cima disso, nessa caminhada, depois ele teve várias experiências de meditação, onde ele alcançou a sua iluminação. E nesse processo iluminativo, ele foi tentado pelos, como nós falamos, os anjos do mal, onde foi tentado pela sensualidade, pelos objetos sensoriais, da matéria, da riqueza, dos prazeres que a vida pode oferecer, pela cobiça. Ele foi testado. Mas uma pessoa que abandona um trono, existe maior desapego do que esse, né, William? Que largou a esposa maravilhosa, linda, né? Filhos, né? Ele já estava preparado para esse caminho. Anulou aqueles desejos naquele momento. Naquele momento ele já estava anulando todo esse apego material, apego a pessoas. E ele sabia que tinha uma missão maior do que um ser humano normal como nós, né? E foi assim que surgiu Buda. Ele se iluminou, passou pelas tentações, e até hoje ele é lembrado porque ele seguiu o seu caminho, passando para os seus discípulos todos esses ensinamentos, ensinando na Índia aquilo que, na verdade, existiam muitas radicalidades, né? Existia, e existe até hoje, né? Existia. A gente sabe que existe até hoje. E a gente tem que conviver com elas, mas saber tirar proveito daquilo que realmente é radical, para que a gente não caia nessas ciladas, né, William? E o interessante é que depois desse Illuminati, né, depois desse momento crístico, né, a primeira atitude de Buda foi justamente
levar esse conhecimento, essa mensagem crística, né, esse encontro com o divino, para esses radicais que o levaram a esse ponto, né, dizendo para eles, olha, a coisa não é bem assim não, né? Não adianta o extremo, nem tanto na matéria, como nem tanto no espírito, porque o nosso momento é utilizarmos a matéria para fazer essa elevação espiritual. Não é? Mostrando para eles que radicalizar determinada situação não é a coisa mais sensata a fazer, que era preciso encontrar aí esse equilíbrio, né? Que é esse ponto onde a partir desse ponto do equilíbrio é que, né, que vai ser a ascensão. Exatamente. A partir daí é que a gente vai subir, né? Mortificar o corpo, ele não afasta o desejo, ele não afasta a nossa necessidade de possuir, de querer, não afasta a necessidade de sentir o que o corpo precisa. Não necessariamente vai fazer essa função, né? Vai ter essa... Ele simplesmente se afasta temporariamente, mas quando nós tivermos contato de novo com todo aquele material, vai voltar o desejo. Isso. Porque a reflexão, a mudança interior não aconteceu. A gente simplesmente se afastou. Né? A mudança é muito mais do que isso, né? É muito mais. Só de tirar, arrancar daquilo ali, né? Da sua posse determinada situação. Porque ela precisa acontecer de fato. E a dualidade, né? É preciso ter para saber se houve mesmo, né, o controle sobre aquilo. Né? Nós pegamos o caso, por exemplo, dos vícios, né, William? Você pega, por exemplo, o alcoolismo. Nós podemos pegar e fazer com que um alcoólatra seja totalmente isolado do vício. E ele vai voltar a ser uma pessoa com o cuidado, com o tratamento, com o amor da família. Ele vai realmente conseguir se melhorar. Mas se ele não tiver o preparo interior nessa trajetória, nessa terapia, entender o que o leva a esse vício, ele, quando estiver em contato com esse mundo de bebida, ele vai voltar a cair na tentação. Por isso que a questão dos vícios é um tratamento que não é só afastá-lo. Na terapia, afastar é importante. Mas é preciso ter a consciência do que é para ver um domínio, né? Para ver um controle. Né? Senão não resolve, não cura. Porque, na verdade, a mente, né, tudo é mental. Como já falamos de Hermes aqui, já falamos, né, dos ensinamentos ocultistas, né, antigos do egípcio, tudo é mental. E o nosso mental, ele oscila, né, entre essa parte física e aqueles flashes, né? Mais dentro da intuição, mais dentro da coisa, mais o eu divino. Então, a nossa missão, se assim podemos dizer, o nosso trabalho, o nosso foco, é equilibrar esse mental dentro de uma essência espiritual, né? Porque é o nosso objetivo. Estamos aqui para isso, né? Para nos afastar de toda essa parte material, utilizar como instrumento para esse domínio. É verdade. Né? E o budismo, o grande ensinamento, né, que a gente já pode aí começar a entrar dentro dessa parte, falar um pouquinho do budismo, porque o nosso tempo é curto, e daqui a pouco o professor já... Acabou o tempo. Um dos... Além de outros que a gente vai estar abordando aqui, mas o budismo, Buda, literalmente... a essência do ensinamento era justamente isso, né? Se afastar dos desejos e se afastar da dor, né? Porque daquilo que o gera, né, William? Isso, da expectativa do que, né, aquilo vai gerar para viver a dor, mas não sofrer com ela, né? E os desejos, eles são frutos, né? Eles são do ego, né? Eu quero, né? Eu tenho. É uma satisfação interna, é uma satisfação tua, é uma satisfação particular, egoísta. Verdade. E isso vai te tirando, vai te desviando, né, da essência. A grande arte é descobrir esses mecanismos onde o nosso ego atua em nós, para que a gente consiga, de alguma forma, fazer com que eles trabalhem a nosso favor
na percepção de uma nova trajetória de favorecer. Eu não posso ser escravo desse ego, é isso que eu quero dizer. Isso. Né? Tem que eu ter percebo que existe um controle, sentimento, né? Nós percebemos que isso está dentro de nós, mas o passo seguinte, o orar e vigiar, é fazer o que com esse sentimento, com essas emoções que o ego nos traz? Aí é decisão nossa. Não é isso? É decisão nossa. Exato. Agora, a todo momento, essas questões que envolvem o ego estão vindo à nossa tona, à nossa mente. Os nossos pensamentos, as nossas emoções que brotam a cada instante. A cada instante. E o que nós fazemos com essas emoções? Esse que é o Qual a nossa resposta a isso, Qual a né? nossa resposta? Porque a vida, ela está preparada justamente para... São provas. Vai te Exatamente. colocando a cada dia, a cada minuto, diante dessas situações. E aí, o que fazemos, né? Como receptamos isso? Né? Como devolvemos isso para a vida? Né? Porque a vida, ela vai nos trazer o que a gente oferece a ela. O caminho do meio, o caminho do equilíbrio, esse consenso, esse domínio, né, da nossa essência. Somos espíritos. Como é que a gente coloca isso no nosso dia a dia? Estamos mais para o lado de lá, para o extremo, para César, né, para a matéria, ou não? Tentamos, pelo menos, dar uns flashzinhos espirituais, porque o equilíbrio ainda falta muito. Chegar no ponto do... Agora, William, Buda deixou alguns recados pra gente sobre as verdades, né? Acho que seria legal, né? Pois é, isso aí que é bacana, né? São pontos, né, Luiz, que a gente precisa refletir muito desses ensinamentos do budismo trazido por Siddhartha Gautama, que esse reto agir, que já falamos, né, em outros programas, dessa maneira de pensarmos e de agirmos, para onde direcionamos o nosso coração, qual a nossa intenção, né, ao falar, ao agir, ao pensar, ao analisar, ao interagir, não é isso? Como e de que maneira atuamos, se assim podemos dizer, nesse cenário humano com relação a isso. É onde Buda nos alerta, né? O que sai do seu coração? Né? Qual a sua intenção diante daquilo? Preste muita atenção na intenção. Porque qualquer ato, qualquer atitude que tenha uma intenção não divina, não sagrada, vai ser preciso lapidar. Vai ser preciso melhorar aquilo. Se está satisfazendo a um desejo particular, a uma particularidade na matéria, é preciso mudar. Porque como é transitório, né, esse mundo material, as coisas são efêmeras. Jamais vão nos trazer respostas concretas, respostas atemporal. Não é isso? Respostas que vão trilhar o nosso caminho em direção ao nosso Criador. A nossa essência. É isso que Buda nos alerta, né? Fique atento a isso. É verdade. Olha um ensinamento muito, muito bonito, William. Profundo, né? E ele acrescenta, né, William, assim, das grandes verdades, das nobres verdades que ele observou nas suas reflexões, o que a gente vai falar aqui parece óbvio, mas é importante frisar. E ele observou, primeiro, o sofrimento realmente existe. Primeiro ponto. Faz parte, né? Faz parte da nossa trajetória. Seja no nascimento, no crescimento, ao longo da nossa vida, nos apegos que nós temos, nas situações que nós vivemos ao longo da nossa vida, nós geramos sofrimento. Isso ele nos alertou. Segundo, e ele fala claramente, o sofrimento existe e a causa está totalmente ligada às nossos prazeres sensuais e às questões que envolvem a cobiça pelos bens materiais. Isso. Olha só o que eles falam pra gente. Não sou eu nem o que está falando, não. É Buda. Tá? E ele fala um terceiro ponto. Fala assim, o sofrimento tem solução, tem cura. E a cura está totalmente associado a gente subjugar a nossa personalidade, ou seja, a dominar a nossa personalidade para que ela, quando fala personalidade, o nosso eu,
não esteja envolto à cobiça do ego. É exatamente isso que você Encontrar falou. o caminho, né? É buscar um caminho que ele está além daquilo que o nosso eu, ego, nos clama diariamente. E aí, você... Né, falou... O foco é esse, né, Luiz? Leon Denis, contemporâneo de Allan Kardec, a doutrina espírita, o espírito da verdade, nos fala muito, né, a respeito de tudo isso, da dor, do sofrimento. A explicação está clara, né, nítida. Parece repeteco, né, William? É a mesma essência, né? A mesma essência, a mesma fonte divina, que é justamente isso. A dor, ela é causada pelas imperfeições, pelos nossos desejos mundanos, material. Quando há essa ligação, há as decepções, as contrariedades, trazemos isso para dentro. Esquecemos a nossa essência, a nossa verdade. Quanto mais, ensinamentos de Leon Denis, quanto mais nos aproximamos da nossa essência, da nossa verdade, somos espíritos e tudo são provas. Quando nos conscientizamos disso, nos fortalecemos mais para poder lidarmos com essa dor. É o que Buda diz, não sofra com ela, ela é inerente às suas imperfeições. Ou seja, são criadas por nós. Opa, se são criadas por nós, eu também posso eliminá-las? Sim. Como? De que maneira? Emancipando o espírito, não deixando que essa influência material fale mais alto ao nosso coração. Não é? Olha como é que os ensinamentos, eles casam, né? Literalmente. A gente inconscientemente, ao longo da nossa trajetória, a gente vai criando algumas muletas materiais como se elas fossem inseparáveis da gente. Como, por exemplo, tem gente que não consegue viver sem celular, né? A gente cria as nossas muletas de tal forma que no nosso subconsciente a gente não conseguiria viver sem elas, quando na verdade não é assim. A gente tem que tomar cuidado exatamente com essas muletas daquilo que é matéria, que nós sabemos, e Buda nos passou essa mensagem: aquilo que é material é supérfluo, é desnecessário. Transitório. Não quer dizer que ninguém está falando aqui para viver o mundo do asceta, que não vou comer, não vou viver vida familiar, não vou viver vida de relacionamento com os amigos, não vou ter prazer de ter lazer, não é isso, né? Não é isso. Jesus já nos disse em seus ensinamentos: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, as coisas existem, o material é necessário nesse momento. Estamos num mundo de prova, de expiações, a dualidade vai existir, ela é necessária nesse momento. Mas amai a Deus acima de tudo isso. Quando o contrário prevalecer, é preciso ficar atento que tem alguma coisa aí errada. Não esqueça de mandar suas perguntas, comentários, dúvidas para o nosso e-mail, faleconosco@universocrístico.com, ou também pode deixar aqui no mural da Rede Brasil Espírita ou da Rádio Brasil Espírita. Vamos fazer mais um pequeno intervalo e já voltamos para o terceiro e último bloco do nosso programa de hoje. Até já.
Bom, meus amigos, retomamos aqui para o terceiro e último bloco do nosso programa. O tempo eu acho que a gente não está tendo uma hora de programa, não. Tem algo errado aí, porque a velocidade está muito grande. Mas o tema é muito bom. Importante a participação de vocês. Temos recebido algumas perguntas. A gente vai ver se consegue responder algumas hoje ainda. Se não der, ficamos para o próximo programa, guardado aqui para responder. Nosso tema de hoje, Buda, budismo e as suas vertentes. Está vendo como é que a situação já ficou um pouco apertada, né, para algumas perguntas que a gente tem. Bom, falamos dos ensinamentos, Siddhartha Gautama, falamos um pouco do budismo, dos seus ensinamentos, e agora estamos pautando, meus amigos, a nossa reflexão em cima disso aí, né? Qual a essência desses ensinamentos, né, de Buda? O que podemos tirar proveito? Qual a melhor maneira de receptar esses ensinamentos? Porque se analisarmos, Luiz, as mensagens crísticas, ou seja, a vontade do nosso Criador chegou até nós expressa, né, por esses condutores dessas mensagens, né, esses mensageiros divinos, Cristos que estiveram entre nós, Buda, Krishna, Jesus, como falamos, a essência dessas mensagens. Krishna, há 5.000 anos atrás, a essência da mensagem de Krishna era para nos afastarmos das intencionalidades, né, que o resultado da matéria possa nos trazer, porque são ilusórios, são transitórios, são causados pelo nosso ego. É a nossa mente voltada para a matéria. É aquela ilusão, aquela máscara que nos foi colocada desde a infância, né? Desde exemplos também passados aí, né? Religiões, famílias, uma série de situações que vem colocando isso dentro da nossa consciência, né? Que é preciso trabalhar, estudar, é preciso se formar, é preciso... Eu não estou dizendo que não há, né, a necessidade dessa movimentação normal dentro da matéria. Mas, como acabamos de falar, precisamos encontrar um equilíbrio. Né? Não dá para voltar à nossa existência somente para isso. Temos um outro lado, que é um lado essência. Temos um propósito espiritual, um comprometimento, primeiro conosco mesmo, somos indivíduo e indiviso, né? Nós temos uma particularidade. E ninguém está pela metade, nós vamos nos completar no nosso Criador. Por isso precisamos estar atentos, porque tem muito efeito manada. Está todo mundo fazendo, eu vou fazer também. A primeira coisa para poder encontrarmos esse divino é essa nossa particularidade. Quem eu sou, o que eu quero, como fazer, né? O que tirar de melhor proveito em cima desses ensinamentos. Krishna nos deixou esse ensinamento para nos afastar dessas intencionalidades. Buda vem e diz para nos afastarmos dos desejos, né, dos anseios da matéria, da dor, não sofrer com ela, porque ela é inerente desse mundo de provas e expiações, precisamos dela no momento, são provas, não tem como burlar, não tem como, né, dar a volta, vamos ter que passar, é um caminho que todos vamos seguir. Pelo menos não aprendemos ainda como fazer, né? Jesus nos disse, olha, amai a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Né? Os filósofos, conheça-te a ti mesmo, quem eu sou, e começa... Aí Buda tem um ensinamento, Luiz, uma das coisas assim, que muito elucidativas que Buda nos deixou, que é, comece a analisar o que é do espírito e o que é dos 5 sentidos físicos. Os 5 sentidos físicos, eles estão aqui e vão estar, a vida vai nos preparar tudo isso como provas. Como nos reagimos a tudo isso? Para que possamos ter uma noção exata do que é espiritual, do que é temporal, né, do que é passageiro, do que é ilusório, para uma coisa mais divina, essência, espírito, comprometimento com a parte superior. Não é isso? É verdade. William, uma coisa importante, que essa verdade que o Buda nos passa, a verdade que Jesus nos passa,
ela está presente para todos, né, William? Ela está presente para qualquer um, desde que nós tenhamos um canal aberto para absorver esses ensinamentos do que é a verdade. Então, muitas vezes, nós nos questionamos por que algumas pessoas seguem um caminho mais tranquilo, uma caminhada mais certeira, sem tanto sofrimento ou tanta mais dificuldade. Suave, né? Mais suave, exatamente. E outras estão constantemente em altos e baixos. Você de casa, vocês estão em muitos altos e baixos? Isso já é um indicativo, porque muitos altos e baixos significa que talvez nós tenhamos tomado algumas decisões que desequilibram as nossas emoções. Nós tomamos algumas decisões que fazem com que nós nos causemos sofrimentos. Esse sofrimento que Buda fala. Muitos dos sofrimentos que nós estamos falando, da nossa humanidade, do nosso dia a dia, está totalmente ligado a algumas decisões que nós temos interiormente de como nós nos comportamos em relação a elas, em relação ao que nós expressamos para fora e aquilo que nós recebemos de fora para dentro. Porque tem pessoas também que, assim como nós, né, jogam um monte de marimbondo para fora, né? E a gente, como é que recepciona esse marimbondo? A gente recebe um marimbondo e joga 10 marimbondos, ou a gente pega um marimbondo e transforma esse marimbondo numa flor? Cada um de nós temos a capacidade de transmutar essas energias. Isso. E Buda fala sobre isso, Jesus fala disso, Krishna fala disso, Lao Tse fala disso, né? Espírito da verdade, né? Todos os ensinamentos aí crísticos nos traz esse caminho, né? Exatamente. O caminho mais sutil, mais leve. Agora, como é que essa questão de seguir um lado ou seguir para outro lado é o que nós já falamos em outros programas. É muito de cada um de nós. Na postura que cada um de nós assume na sua vida, no relacionamento com as outras pessoas e conosco mesmo. Porque às vezes a gente não se relaciona com ninguém. Às vezes a gente tem conflito entre nós mesmos, né, William? Exatamente. O conflito é entre eu e eu mesmo. O grande medo, Luiz, dito pelos nossos sábios, é que a grande maioria da humanidade foge a esse encontro consigo mesmo, que é preciso, é necessário, né? Conheça-te a ti mesmo, conheça a verdade e ela que vai, né, te libertar. Esse encontro consigo mesmo, esse cara a cara com a nossa verdade, esse é que às vezes é doloroso. Então, o que é mais simples? Fugir, sair, adiar, né? Estamos preparados? Agora, quando desviamos, quando adiamos, ou quando insistirmos em esconder essa nossa verdade embaixo do tapete, mais distante vamos ficando dessa essência divina. E aí, consequentemente, a recíproca é verdadeira, vai nos aproximando da dor, do sofrimento, angústia, tristezas, amarguras, vai fechando essa porta, essa janela do divino, né? Os grandes filósofos aí, como Hermes, desde lá de trás, né? Os ensinamentos, precisamos encontrar essa chave interna do nosso coração. Nós somos brilho, somos luz. Tem um rastro divino que precisamos deixar. E a matéria, a vida, como há uma imperfeição ainda muito grande, está preparada para nos desviar de tudo isso, colocar uma cortina. E existe um termo, né, William, que Buda fala muito, que é o vagar nessa continuidade de repetições de provas, que ele chama de samsara. Que é o que? Na verdade, enquanto a gente não cair a ficha que nós precisamos mudar alguns comportamentos, nós vamos continuar nessa lei kármica de voltar e a ser testado e ser reavaliado em relação aos nossos sentimentos, às nossas posturas, às nossas formas de agir, porque é o que eles chamam de samsara, é a repetição
da aprendizagem que nós, do teste, do acerto que nós não conseguimos fazer em nós mesmos. Né? Nós não temos que acertar ninguém, nós precisamos de se acertar primeiro, para assim, uma vez acertando, poder ajudar aquelas outras pessoas que estão próximas. E uma coisa muito comum que a gente vê, Luiz, principalmente nos dias de hoje, que nós estamos no momento de transição. E é aquele momento, né? Acenderam-se as luzes, mostra a sua cara. Não dá mais para ficar com a máscara. Por isso, todas essas situações que a gente está vendo aí, né? Ao nosso redor, ao nosso entorno, em todos os lados. Na política, na economia, os amigos, a rede social, todos. Olha que a coisa está... Né? Justamente por isso, é um momento de... Não dá mais para ficar em cima do muro, tem que escolher, eu vou para lá ou vou para cá. E aí... É o coração que vai dizer, é o sentimento que vai dizer. E a dificuldade de nos elevarmos espiritualmente é que estamos habituados a terceirizar todas as decepções, todas as dores, aos sofrimentos. Não é isso? É muito comum. Ah, estou triste, estou desempregado, estou cheio de dívidas porque o governo não é bom, não é? A política financeira não funciona. Esse país é uma injustiça, ou seja, terceiriza. Estou triste porque meu filho fez isso, porque o meu esposo ou minha esposa aconteceu aquilo. Estou triste porque a minha namorada não pensa como eu. Estou triste porque a minha roda de... Ou seja, terceiriza toda essa situação. Não assume a rédea da própria vida, né? Exatamente. E a gente sabe que as pessoas estão no lugar certo, no momento certo, para que possamos fazer as nossas provas, testar os nossos sentimentos, lapidar a nossa alma, movimentar os nossos sentimentos altruístas. E aí, invertemos essa situação, entramos na contramão. É verdade. Né? Porque é aquilo que você falou, o marimbondo vai assim, numa velocidade grande. A devolução daquela situação, enquanto não compreendermos, assimilarmos e vivenciarmos que as situações que nos acontecem, elas não estão soltas, tudo tem uma razão de ser, tudo tem um porquê, e não pararmos de terceirizar, jogar para as pessoas que estão ao nosso entorno, ou para o governo, ou para qualquer outra situação, a culpa, né, dessas situações adversas que nos acontecem, dificilmente vamos conseguir nos desvencilhar. É verdade. Tem algumas perguntas que a produção está até chamando a atenção, eu não sei se vai dar para poder estarmos aí falando a respeito de todas elas. Uma é dentro dessas perguntas a gente vai completando aí algumas coisas que, né, dentro da pauta do programa, porque se a gente não parar agora, a produção está ali falando que Joana de São Paulo, se estivesse até próxima à câmera, né? Mas ali, Joana de São Paulo, ela pergunta como espiritualizar a humanidade tão materialista, né? E presa no consumo material, né? Pode me ajudar, Luiz? Observe o comportamento das pessoas que se desgastam com contas que não podem pagar e não nutrem seus corações com amor divino. O início é como espiritualizar a humanidade que está muito materialista, não é isso? A gente até falou sobre isso, né, William? Porque o que a gente precisa? A gente precisa ver o início de tudo, né? A gente não consegue, falamos várias vezes isso, dificilmente a gente vai mudar as atitudes se não mudarmos o conceito, né? O conceito é fundamental. O que eu quero? Eu quero ser feliz. Aonde está a felicidade? Está no carro novo? Está nas roupas novas? Compra um carro hoje, compra um carro, troca uma roupa, daqui a pouco já não te satisfaz mais. Esse desejo ele é passageiro. Não é isso que acontece? Às vezes, um bom emprego, eu tenho um bom emprego, carro do ano, excelente apartamento, e daqui a pouco a vida fica vazia. Pode pegar aí estatística de vários países do chamado primeiro mundo, que economicamente vivem dentro de uma estrutura, né, sólida,
todos têm acesso a todo o material, e é uma crise de angústia muito grande. Suicídios. Opa, então peraí, então a felicidade não está nisso. Então é preciso começar a observar isso. E o ser humano, ele vive para pagar conta a vida toda. Ele acorda, bota o uniforme, vai para o trabalho, volta, para pagar conta, para pagar conta. A vida passa e ele vive correndo atrás do dinheiro para pagar a conta. Eu até queria complementar você, William, respondendo a Joana o seguinte: a gente começa espiritualizando a humanidade, espiritualizando a nós mesmos. Se cada célula que existe no mundo, cada persona se espiritualiza, a humanidade vai estar espiritualizada. Por quê? Porque cada um de nós é que tem que fazer esse trabalho. Não é um grande mestre que vai fazer a espiritualização de toda a humanidade. Já tivemos vários aqui que passaram mensagens maravilhosas, falando de Buda, falando de Cristo, e assim não conseguimos espiritualizar a humanidade. Porque a humanidade, cada um de nós está num nível diferenciado de maturidade. E por conta disso, aquilo que soa bem para os ouvidos de Joana, não soa bem para os ouvidos de José. E aí, não vai ter a mesma percepção. Agora, se Joana e José estiverem buscando esse Cristo, nos mecanismos que existirem, pelos programas que existem, pela boa leitura, pelo bom comportamento, pela atitude do bem que é falado por Buda, todos estarão gradativamente se espiritualizando, William. Isso. Jesus, né? A parábola do semeador. Parábola do semeador. A semente vem. Agora, está nas nossas mãos preparar a terra. Não é isso? Isso, exatamente. Somos o quê? Pedra? Somos areia? Não. Espinhos? Né? Ou terra fértil? Podemos preparar essa terra, trabalhar em cima disso. Porque aí, essa semente, essas mensagens divinas, esses ensinamentos, eles vão fixar. Temos uma outra pergunta, que o tempo é corrido, eu acho que algumas vai ficar aí para a próxima semana. A gente está aqui num processo novo, né, de perguntas, mas está funcionando bem. Tá. Essa pergunta é Pedro de Alagoas. Ele pergunta: como unificar os corações se somos centralizadores em nossos dias? Ou seja, voltamos a nossa atenção unicamente para as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas verdades, não é isso? Ou seja, eu quero, eu penso, precisamos sair desse eu. Precisamos saber que somos muito mais do que isso. Precisamos saber que somos filhos do mesmo Pai, que temos uma família universal que é muito maior do que a nossa consanguínea. Estamos ao lado aqui na Terra de espíritos afins, com o único propósito de que eles nos ajudem e que nós possamos ajudar a eles na evolução espiritual. Não somos posse, não possuímos ninguém. Ou seja, precisamos estar universalizados, não só dentro do mesmo universo, mas de coração ligado. Não é isso? O amor que a gente tem é o amor que a gente dá. Precisamos preparar melhor isso. É isso aí, William. Acho que a gente não tem pouco tempo para falar. Acho que já estourou o nosso tempo, né? Já estourou. Tem uma pergunta do Josué, do Ceará, que eu acho que não vai dar para a gente responder hoje. Vamos deixar para falar semana que vem, né, William? Vamos deixar para a próxima semana, só para a gente finalizar. Josué do Ceará. Na próxima semana, Josué, aguardamos você aí. Passou e-mail, Josué? Passou e-mail? É importante, né, William? Isso. É importante, Josué, Pedro, Joana. Por acaso, Pedro e Joana a gente conseguiu responder hoje. Mas é importante que vocês passem o e-mail, que vocês coloquem, porque se a gente não conseguir falar durante o programa, que é muito curto, a gente vai mandar um e-mail para vocês, mandando as explicações fora do programa, porque são muitas perguntas e não tem tempo para isso, né? Isso. Mas a gente vai falar no próximo encontro sobre a pergunta de Josué, tá bom, Josué? Isso. 7 folhas da pauta que não conseguiu ir para o programa de hoje. Pois é. Já abandonei aqui as 7. E claro, se não ficou a contento, se ficou alguma coisa ainda em dúvida, pode retomar aí, retornar o e-mail. E lembramos que os e-mails podem ser encaminhados para
Fale conosco, @universocrístico.com.br, também deixados no mural da Rede Brasil Espírita e também da Rádio Brasil Espírita. Lembramos que todos os nossos programas, meus amigos, passados, eles estão disponíveis no nosso site, universocrístico.com, também no nosso canal no YouTube, que também estão disponibilizados. Vá lá, se inscreva, porque toda postagem já é comunicada diretamente para você. Bom, Luiz, alguma consideração final? Acho que já estourou aí muito o nosso tempo, né? Queria desejar um bom final de semana. Muito obrigado pela participação de vocês. Ficamos muito felizes, né, William, pela participação. Bastante. Que aumentem cada vez mais. Semana que vem nós estaremos de volta. Isso. Semana que vem, tema Ramatiz. Caramba, muito bonito. Uma proposta de luz, mediunidade e a colônia do grande coração. Ramatiz vai trazer para a gente aí nesse próximo programa uns ensinamentos muito úteis, né? Tem muita coisa aí para a gente elucidar a respeito. Bom, finalizamos aqui então com uma pauta que não conseguimos botar no ar, por total, claro, mas falamos aí a respeito de muita coisa. Uma excelente semana para todos. Estaremos de volta na próxima semana. Aguardamos todos vocês no próximo sábado. Um grande abraço, que Deus nos ilumine sempre. Até lá.